Olá, ouvintes que acompanham este canal. O tema deste estudo toca numa das feridas mais profundas deixadas por muitos ensinos religiosos. O medo de Jesus já tenha vindo, o medo de que Jesus Cristo já tenha vindo. E alguém tenha ficado para trás, perdido, abandonado ou excluído da promessa de Deus. Essa ideia não nasceu de uma leitura cuidadosa das palavras de Cristo, mas de uma expectativa construída sobre cenas futuras, pânico religioso e interpretações deslocadas do contexto bíblico. Por isso, este estudo vai tratar com firmeza a pergunta: se Jesus já voltou, o que realmente significa não ter ficado para trás? E este é o nosso tema. Se Jesus já voltou, você não ficou para trás. Você foi preso a uma mentira religiosa. O primeiro erro está em transformar a volta de Cristo em ameaças psicológicas contra pessoas de hoje. Como se a fé tivesse que viver de susto, medo e expectativa de desaparecimento físico. Jesus Cristo não deixou o seu cumprimento solto em qualquer geração futura, pois ele afirmou o tempo, o limite, para qual situação, para qual povo ele estaria falando sobre a sua vinda. E isto está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 34, onde o próprio Senhor Jesus Cristo delimitou o tempo para qual povo, para qual geração está definida a volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 34, nos diz, Jesus falando: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, as palavras de Jesus Cristo não estão direcionadas a uma geração há milênios de anos depois, não. Ele está se referindo à geração dos seus ouvintes. Ele está se referindo à geração que viviam ali, dentro daquelas quatro paredes de Jerusalém. Acrescentando ainda, o livro do Apocalipse também abriu uma mensagem com prazo definido. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Deus diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. Portanto, o livro de Apocalipse também não está levando esse entendimento da volta de Cristo há milênios. Ele fala de algo breve. Por quê? Porque estava dentro dos limites daquela geração. Mas aí você diz assim: se Jesus Cristo já veio e eu fiquei? Não. Você foi exatamente surpreendido por uma expectativa
religiosa. Aí você ainda diz, e o que estou fazendo aqui? Sim, nós temos um vídeo que eu estou também já criando e postando neste canal sobre o assunto. Se Jesus Cristo já veio, o que estou fazendo aqui? Para tirar, primeiramente, a ideia de que Jesus Cristo veio na primeira geração dessa igreja, não tem nenhum registro bíblico. Que Jesus Cristo veio buscar os povos físicos, veio tirar alguém da terra. Não. Você está vivendo o reino estabelecido na nova aliança, um reino espiritual. Isso você está vivendo. Ninguém subiu como uma igreja física subindo ao céu. Não. Jesus não tratou disso. E Jesus Cristo não tratou nem no passado e nem para o futuro. Que viria buscar uma igreja. Não. Ele veio em juízo para Israel. O contexto histórico trata do povo de Israel em pessoas físicas. Para nós, foi estabelecido o reino espiritual. Agora sim, quando nós partirmos deste corpo, como trata o apóstolo Paulo, aí sim nós já se encontraremos com ele em espírito. Portanto, quando a religião ignora esses prazos, cria uma espera sem fim. E essa espera vira terreno fértil para controle, culpa e dependência emocional. O contexto da fala de Jesus Cristo não era uma agenda sobre o fim do planeta, mas o anúncio do juízo sobre Jerusalém e o encerramento da antiga aliança. Sim. Antes de falar de sinais, tribulação e vinda, Cristo apontou para o templo e disse, em Mateus capítulo 24, versículo 2, Jesus Cristo falando, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Também, em Lucas, no capítulo 21, versículo 20, Lucas explica o mesmo cenário sem mistério. Tudo apontando que aquele cenário era para Jerusalém e exclusivo para aquele povo. No que está escrito, Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Portanto, quem desloca esse discurso para um futuro distante, fora das dependências de Israel, retira as palavras de Jesus Cristo do seu próprio ambiente histórico e transforma o juízo sobre a velha Jerusalém numa ameaça moderna sobre a cabeça do povo de hoje. A vinda nas nuvens não descreve Jesus fazendo uma viagem física pela atmosfera para retirar pessoas da terra. Não. Mas a linguagem profética de autoridade, entronização e juízo. Daniel viu essa cena quando escreveu, nos seus registros de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu
um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus também aplicou essa linguagem aos líderes que o rejeitavam. Em Mateus, capítulo 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu dissestes: Digo-vos que, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, ouvintes da Palavra de Deus, neste momento, para você se aprofundar mais neste assunto sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus Cristo, eu vou deixar um vídeo para que você assista esse vídeo em nosso canal com o tema Ainda Esperando o Arrebatamento? Então você precisa ver isso. Esse conteúdo ajuda a compreender porque o arrebatamento não deve ser lido como figura física da terra. Ou seja, não deve ser lido como uma fuga física, como uma retirada física da terra. Eu também vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Quando Paulo fala do arrebatamento, ele consola os santos sobre a participação deles na vitória de Cristo. Não cria uma doutrina de abandono para pessoas séculos depois. Não. Ele escreve, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, está escrito: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa reunião se conecta ao que Jesus já havia dito, dentro do mesmo prazo daquela geração. Nos registros de Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento, dentro da escatologia consumada, foi a reunião espiritual dos eleitos na plena realidade da nova aliança. Não o sumiço físico de crentes modernos, nem a prova de que alguém hoje ficou esquecido para trás. A mentira religiosa prende quando convence a pessoa de que Cristo ainda não consumou o que prometeu. Amém? Que o juízo ainda ameaça os filhos de Deus e que a vida cristã deve ser movida por pânico religioso. Não. Isso a mentira religiosa prende quando convence a pessoa de que Cristo ainda não consumou o que prometeu, trazendo juízo, ou como se dizendo que o juízo ainda ameaça os filhos de Deus e que que deve ser movida por pânico escatológico. Não. O Evangelho declara outra coisa, dizendo, Paulo escrevendo aos Romanos, nos seus registros, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E Jesus mostrou que a libertação vem pelo entendimento da verdade. Quando Jesus Cristo fala, quando João, na verdade, fala nos seus registros, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, ouvinte da Palavra de Deus, através dos escritos bíblicos neste estudo, para você aprofundar mais dentro desse entendimento, eu vou deixar um estudo em vídeo que tem como tema: o que é a liberdade em Cristo? Então, esse conteúdo ajuda a compreender a vida cristã sem medo religioso, sem ameaça futura e sem prisão de consciência. Eu vou deixar também o link deste vídeo aqui na descrição. Portanto, minha prezada irmã, eu agradeço a todos vocês, ou a você no caso, que tem me acompanhado até o final aqui deste estudo. Quando a volta de Cristo é compreendida dentro do contexto bíblico, o medo de ter ficado para trás perde força e a consciência começa a descansar na obra consumada, no reino presente e na nova aliança estabelecida. Esse entendimento fortalece a fé, corrige confusões religiosas e conduz o coração para uma vida mais firme, madura e livre diante de Deus. Jesus não falhou em suas promessas. A interpretação equivocada é que falhou ao retirar suas palavras do primeiro século e transformá-las em ameaça permanente. Amém? Eu reforço a você ainda. Assista o vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo com o tema Ainda Esperando o Arrebatamento? Então você precisa ver isto. E o outro tema, o que é a liberdade em Cristo? Também um tema muito importante, que vai complementar muito o entendimento que tivemos, é este: a situação dos mortos, justos e injustos. Eu vou deixar tudo, as descrições desses vídeos, eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição. Portanto, até o próximo vídeo, um grande abraço, que Deus continue sempre nos abençoando fortemente. Até o próximo vídeo.